Hino do silêncio, 339, 339. 2 pulsos precedem o início.
Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 208. O hino 208. 208. Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 284. 284. 284. Santo é o Senhor.
o hino 236, 2, 3, meio. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Senhor dá a graça de estarmos aqui reunidos e celebrando a Deus, oferecendo a Deus também o nosso culto racional, culto de adoração à sua santidade. E chegou o momento da oração e nesta noite também temos um grande número de pedidos, irmãos e irmãs e até pessoas testemunhadas desta graça que rogam as orações da igreja por motivo de enfermidade, também famílias enlutadas. Continuemos orando, irmãos, são muitas, também por motivo de causa, tribulações, viagens, acidentados, famílias
pessoas testemunhadas desta graça e crianças enfermas, não especificamente com esta doença da pandemia, mas outras tantas enfermidades, irmãos, que assolam. E é o nosso dever também orar, e orar com fé. Pesa sobre os nossos ombros quando é lido esta listinha aqui de necessidades de oração. Todos nós que ouvimos, irmãos, devemos buscar uma íntima comunhão com Deus, porque quem pede tem confiança que a igreja vai orar com fé. Glória ao nome do Senhor. Também, irmãos, muitos pedidos nominais têm chegado. E os irmãos vejam que nossos irmãos, com bastante cuidado, procuraram incluir até outros itens para abranger tudo aquilo, irmãos, que normalmente acontece conosco nesta vida terrena. E estamos evitando de citar nomes, apesar de que muitos pedem, gostaria que citasse o nome, mas o Senhor sabe, irmãos, o Senhor conhece. No entanto, irmãos, queremos falar aqui do caro irmão João Toso, é ancião, está muito mal. Oremos por ele. Também o irmão José Carlos, que é médico, tem trabalhado voluntariamente aqui no Brás, e também está na UTI muito mal. E a Sarinha, de Catalão, em Goiás, 5 anos de idade, com AME, problema de atrofia, irmão, uma coisa. Então, oremos e perdoem outros que não citamos os nomes. Mas, irmãos, repetindo, Deus conhece cada uma das estrelas do universo e chama cada uma delas pelo seu próprio nome. E nós, irmãos, que custamos o preço do sangue do Senhor Jesus, o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Assim virá um dos servos de Deus, bom dia, para esta oração. Vamos todos unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, buscar a face de Deus na oração. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Poderoso é o Criador eterno. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai nosso também, no nome precioso do Teu Santo Filho Jesus, que Tu enviaste para sofrer uma morte atroz na cruz do madeiro. E desta morte, Senhor, consequentemente, foi-nos aberta a porta da salvação, o perdão dos nossos pecados, a esperança de um dia estar contigo no reino da Tua glória. Neste nome precioso, nos dirigimos a Ti nesta oração. Primeiramente, pedimos perdão das faltas e erros que cometemos, Senhor, a cada instante, porque estamos num tabernáculo de carne frágil, sujeito a errar. Mas nós esperamos e confiamos que a Tua misericórdia nos levará avante nesta graça maravilhosa. Senhor Deus, não temos palavras para agradecer o grande bem que Tu tens feito para as nossas almas, nos tirando, Senhor, do mundo, do pecado, do engano, alguns até de falsas doutrinas, e nos colocando nesta graça maravilhosa, aonde caminhamos, Senhor Deus, contentes, alegres, com uma esperança viva de alcançar a coroa da vida eterna. Eterno Deus, agradecemos por esta boa oportunidade que Tu nos tem dado, aos Teus servos e servas aqui presentes, de estarmos na Tua casa para Te oferecer este santo culto de louvor e adoração,
e também fazer as nossas petições, porque Tu conheces, Senhor Deus, as nossas muitas necessidades e tudo o que estamos passando nestes dias. Senhor Deus, tenha piedade. Não se esqueças de nós, Senhor, por misericórdia. Como dizia o salmista, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Assim estamos nós, Senhor, diante de tão grande dificuldade, mas os nossos olhos, tanto os materiais quanto os espirituais, se elevam para o alto, Senhor, de onde virá a nossa salvação. Glória ao Teu santo nome. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, aceite, Senhor, a nossa face, a nossa presença diante de Ti. Receba a nossa oração como incenso suave na Tua presença. Aleluia. Apresentamos, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, todos estes pedidos que chegaram à mão do Teu servo. Senhor, são milhares de pedidos que vêm de todo o Brasil e, por certo, até de alguma nação do exterior, porque o Teu povo, Senhor, está aflito com este problema, Senhor, que está em todo o mundo, esta enfermidade terrível, Senhor, mas nós estamos confiando que Tu nos guardarás de todo o mal, Senhor. Guarda as crianças, guarda a mocidade, guarda o Teu povo, guarda as pessoas também no nosso país, Senhor. Tenha piedade do nosso país, tenha piedade do nosso povo. Abençoe as nossas autoridades, coloque na mente deles uma luz celestial para que eles possam gerir, Senhor, esta crise e encontrarem na paz e na comunhão uma saída para todos nós, Senhor, para o Teu povo neste país. Glória ao Teu nome. Pedimos pelos nossos irmãos no exterior, Senhor, quantos que estão sofrendo o mesmo problema, e quantos agora não estarão, Senhor, com algum aparelho na mão, assistindo este culto, participando deste culto, porque se estão em comunhão, a Tua presença está lá junto deles também, Senhor. Glória ao Teu santo nome. Ó Deus, abençoe-nos por caridade, abençoe também os médicos, enfermeiras, Senhor, a parte da saúde. Eles estão cuidando, trabalhando incessantemente para socorrer os enfermos. Senhor, Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, permita que eles não venham a ser contaminados, apesar que alguns já o foram, mas Tu tens poder de guardar, Senhor. Glória ao Teu nome, para que possam prosseguir ministrando, Senhor, os medicamentos adequados, para que este mal possa ser diminuído entre nós. Eterno Deus, nos abençoe neste santo culto. Que não falte a Tua presença entre nós. Que não falte a guia do Teu Espírito Santo. Agradecemos porque Tu tens posto, Senhor, este desejo, esta força no coração destes irmãos e irmãs que aqui vêm, Senhor, para cada um fazer a sua parte. Dá o seu louvor, dá uma recompensa a cada um deles pelo amor do Teu santo nome. Eterno Deus, pedimos, abençoe o Teu ministério em toda a face da terra. Continue derramando as virtudes do Teu Espírito Santo. Senhor, quantos que estão na comunhão, Senhor, esperando manifestar da Tua glória, bendito seja o Teu nome. Senhor, é verdade que é um culto à distância, é um culto online, mas a Tua presença pode preencher todos os lares, Senhor, que estão reunidos em comunhão contigo. Bendito seja o Teu nome, da mesma forma que aconteceu, Senhor, há poucas semanas aqui entre nós, na nossa comum congregação, na Vila Carrão, uma
uma das tuas servas um tanto desanimada, um tanto cansada das provas, mas ela, Senhor eterno, diante, Senhor, do seu celular, ouvindo a tua palavra, naquele instante, a tua virtude, Senhor, tomou o coração da tua serva, e tu a selastes com a promessa do Espírito Santo. Glória, glória ao teu nome. Senhor, tu podes operar obras e maravilhas, como já tens operado, e nós vamos te glorificar. Nos guarde deste mundo, do pecado, do engano, do mal. Bendito seja o teu nome. Guarde todo o teu povo em toda a face da terra. Pedimos, ó Deus, abençoe e ajude o teu servo, que tu tens colocado na presidência deste santo culto, lhe dando palavras, Senhor, inspiradas pelo teu Espírito Santo. Glória ao teu nome. Estes nomes, Senhor, que foram citados particularmente deste nosso irmão, Senhor, que está na UTI, este outro que está enfermo, esta criança também. Senhor, nesta comunhão que nós estamos agora, nós vamos te pedir, visita todas as UTIs, Senhor, aonde houver um pequenino teu, e mesmo alguém que ainda não te serve, mas que tu podes estender a mão, visita os hospitais pelo amor do teu nome, e sustenta principalmente o teu povo na fé e na esperança, Senhor, que tu aparecerás na nossa vida. Eterno Deus, nesta santa comunhão, nós vamos te pedir, Senhor, revele a tua santa palavra. Fale conosco nesta noite, Senhor. Viemos buscar uma palavra que nos dê força para continuarmos a nossa jornada. Bendito seja o teu nome, e temos certeza que tu não nos despedirás vazios da tua casa, mas uma porção do céu haveremos de levar em nossos corações. Pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus, bendito por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Irmãos, temos alguns avisos. O primeiro deles, que na comunhão dos servos de Deus, como a próxima terça-feira, dia 21 de abril, é um feriado nacional, e ainda temos muitos que estão, segmentos da sociedade e da mão de obra também do trabalho, que estão trabalhando. Então, aproveitando o feriado nacional, será realizado um culto extra online na próxima terça-feira, dia 21 de abril, às 15 horas. E este horário, para favorecer, dentro do Brasil é feriado, para favorecer os irmãos da Europa, principalmente Portugal. Porque, irmãos, às vezes alguém fala, mas por que está privilegiando Portugal? Por dois motivos, irmão. É a maior irmandade da Europa, sendo a língua a mesma, não é? Seriam três motivos. A maior irmandade da Europa, a língua irmã, e porque eles, na Europa, não têm culto online. Eles ficaram na comunhão de estar participando dos cultos do Brasil. Então, para favorecer as nações da Europa, e principalmente Portugal, o início será às 15 horas aqui do Brasil, que vai ser às 19 horas lá. E 20 horas em outras várias nações lá, como Itália, Bélgica, Grécia, assim por diante. Então, haverá este santo culto online extra, terça-feira, às 15 horas. Lembrando da reunião de jovens e menores amanhã,
às 10 horas, e o salmo que ficou acordado, ficou certo, das crianças então e da mocidade recitar amanhã, é o Salmo 126, 1, 2, 6. E também, irmãos, um aviso agora, devendo prestar atenção principalmente os irmãos administradores e também o ministério, tanto de ancião e de diácono, que está sempre junto nas reuniões nas regionais administrativas. Então, haverá uma reunião virtual para as regionais administrativas e administrações do Brasil inteiro, no dia 21, que é a terça-feira que é feriado, às 10 horas. É uma reunião online, uma reunião virtual. E as instruções de acesso à reunião serão enviadas por comunicado às administrações. Irmãos, como Deus tem guiado, hoje tem vários servos de Deus também, e tendo alguém que tem algum testemunho rápido, objetivo, e que o nome de Deus seja glorificado, daremos alguns momentos para esta parte. Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade, trago da minha família e levo para a cidade de Bebedouro e região a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Mas agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem operado na nossa vida e na vida de toda a Irmandade, mas eu quero agradecer por um grande milagre que Deus deu a graça de fazer parte, de presenciar há muitos anos atrás, quase uns 30 anos atrás. Deus deu a graça de ver esse milagre. Deus dava a graça de ser cooperador numa cidade ali perto de Barreto, chamado Jaborandi. E por 3 dias seguidos, uma jovem me pediu: irmão Cido, ora por meu primo, que ele está muito doente. Na terceira vez que ela me procurou, ela disse: ora pelo meu primo, que ele está morrendo. E naquela hora fui para casa orar e Deus falou: leva o azeite e vai ungir o menino, bendito é o nome do Senhor. Um moço de 17 para 18 anos, elegante, bonito, que eu conhecia. Seu pai era presidente da administração dali daquela cidade. E nós fomos ao hospital, irmão. Chamei um diácono, foi comigo. E quando adentramos aquele hospital, perguntei pelo menino. Aquele atendente disse: é o primeiro andar, está tudo isolado. Estava todo isolado aquele lugar. Quando fui subindo as escadas, já comecei a sentir um cheiro de carne frita, de carne assada, uma coisa muito forte, um odor forte. Bendito é o nome do Senhor. E adentramos aquela sala, aquele quarto, estava ali aquele jovem com a mãe, uma parte da família. Estava ali aquele moço, sofreu uma queimadura no todo o corpo, do umbigo para cima, de 3º grau, bendito é o nome do Senhor. Eles eram arrendatários de terra, plantadores de algodão, e viram no meio do mato, no meio da roça, uma arvorinha cheia de uma caixa de abelha muito grande. Vamos tirar esse mel. Juntaram os dois, graveto, encheram de óleo diesel aqueles gravetos e tacaram fogo. Mas acharam que não tinha pego fogo, foram virar o galão de óleo diesel em cima novamente, e o fogo subiu, explodiu, encharcou ele de óleo diesel e ele ficou queimando como uma tocha humana no meio da roça. Estavam a 30 quilômetros quase do primeiro recurso, e o certo é que aquele moço desmaiou. Foram tentar tirar a roupa dele, a camisa, saía carne colada, grudada, que a queimadura foi terrível. O certo é que isso foi no domingo. Na quarta, nós estávamos ali visitando ele, estava no isolamento. O nosso irmão Gerson sabe bem isso que vamos falar.
de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, tomava 2 cc de morfina para eliminar a dor, que a dor era terrível. Ele queria se jogar do primeiro andar para tirar a sua própria vida, que não aguentava aquela dor. E ele era um menino elegante, e quando eu entrei naquele quarto, eu assustei, estava mais gordo do que eu, bastante inchado, com algumas coberturas por cima de uma armação que puseram, para não relar no corpo. Dizem que quem sofre essa queimadura sente muito frio, e ele estava naquela situação, irmão, e só podia mexer com ele e eu dar banho quando estava sob o efeito da morfina. Fora isso, a mãe não podia nem mexer, que a dor era terrível. Então, e aquilo foi uma queimadura, irmãos, que a gente transfigurou o rosto, não via nada, queimou horrivelmente, o braço queimou, a carne rodava no braço, que descolou do osso. O certo, irmão, que era uma queimadura terrível e teria que começar um trabalho de amputação nele daquela situação, porque ia começar pelo braço. Deus, que é todo misericordioso, a hora que nós chegamos ali, irmão, estava aquele quadro, aquele moço dormindo, sob o efeito da morfina, e não tinha lugar para fazer a unção, que o rosto tudo queimado, tudo transfigurado, e tinha uma moitinha de cabelo assim em cima. Naquele lugar nós fomos fazer a unção, e quando foi fazer a oração da unção, que o ministério sabe as palavras da unção da carta de Tiago, mas naquele momento Deus deu de falar desta forma, porque a queimadura foi tanta, irmão, que queimou nervo, queimou veia, separou tudo aquela situação e descolou a carne do osso. Mas naquele momento Deus deu de fazer aquela unção e dizer essas palavras: Senhor, quando o profeta chegou no vale de osso seco, tu mandou ele profetizar que cada osso procurasse o seu osso, e foi formado aquele esqueleto humano. E tu perguntou: pode viver isso, Jeremias? Ele diz: tu o sabes, Senhor. Então ele profetiza que nasce carne, pele, nervo e veia. E naquele momento Deus deu de falar: Senhor, tu és poderoso para mandar nascer carne, pele, nervo e veia no corpo desse menino, e o teu nome vai ser glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, saímos dali, mas dentro de mim vai morrer. Bendito é o nome do Senhor. Não tem como. E saímos embora, irmão. Bendito é o Senhor. O certo é que isso foi numa quarta-feira. Bendito é daquela oração em diante, não usou mais morfina. A dor foi embora. Bendito é o nome do Senhor. E o certo é que quando o médico voltou, que pensava em fazer uma preparação para amputar o braço daquele menino, ele se assustou e chamou a mãe e disse: mãe, o que você deu para esse menino? Não dei nada, doutor. Foram os meus irmãos que vieram aqui e oraram por ele. Pois então você alcançou o milagre, irmão. Deus fez nascer nervo, e que cada nervo encontrou o seu nervo, cada veia encontrou a sua veia. Bendito é o nome do Senhor. Aquela carne descolada colou no braço, e aquilo que ia ser amputado, bendito é o nome do Senhor. O Senhor pôs a sua mão, e o certo é, aquele menino que não tinha prazo para sair daquele hospital, para ser encaminhado para o hospital de Queimados em Rio Preto, começou a correr todo o hospital e dizendo: o Deus da minha mãe me libertou, o Deus do meu pai me libertou. Bendito é o nome do Senhor. A ponto que fui chamado pela diretora do hospital para explicar aquilo. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, e nesse intervalo teve muita obra, mas Deus proverá. O certo que aquele menino ficou com a pele igual de uma criança. Bendito está lá. Ainda quinta-feira falei com a família, é casado, bendito é o nome. Foi naquele tempo, ainda não era batizado. Há 2 anos atrás Deus chamou na graça, e naquele que estava, que queimou a orelha, Deus colocou a orelha no lugar. Ficou faltando um pedacinho assim em cima, e ele me disse um dia: vou para São Paulo para fazer uma plástica, para tirar esse defeito da minha orelha. E eu disse para ele: não faz isso, Davi, isso é a marca de Jacó na tua vida. Toda vez que você olhar no espelho, você vai lembrar: Deus me deu a vida. Mas jovem menino veio para cá, veio 2 vezes, fez 2 tentativas, muita dor, muito sofrimento, não fez mais, está lá faltando um pedacinho de orelha. Toda vez que olha no espelho, lembra que o Senhor o livrou da morte, e
pôs um cântico de vitória na sua boca. E eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Falei com a família quinta-feira à noite, que eles estão 230 quilômetros da minha casa, estão todos felizes dizendo: Cido, Deus chamou Davi, Deus chamou a sua esposa, está crente e não esquece da obra que Deus fez. Irmãos, isso foi um testemunho no hospital, que fui chamado para explicar aquilo que aconteceu, orar por algumas necessidades naquele hospital, que Deus operou para o seu nome ser glorificado nesta noite. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me feito, pelas as suas operações de maravilha. E agora, irmãos, ainda falando com essa família quinta-feira, uma queimadura de 3º grau, que os irmãos sabem a gravidade, não ficou uma cicatriz, nenhuma. A pele é pele de uma criança, de um recém-nascido, todo o seu corpo, louvado seja Deus. Então eu agradeço a Deus por esta obra, por todo o bem. Deus seja sempre louvado. Aleluia. Louvado seja Deus pelas suas obras que continua fazendo entre nós. Aguardemos agora, irmãos, o conselho da palavra que o Senhor nos enviará. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Vários servos de Deus a quem o Senhor revelou a palavra, irmãos, obedeçam. Honore. Deus dá por mão. Senhor Jesus. Aleluia. Miguel. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no Evangelho reportado por Lucas. No capítulo 9, e vamos começar a leitura no verso 46. Lucas 9, começando a ler no verso 46 até o final do capítulo. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que,
completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, o evangelista aqui, Lucas, relatou esses fatos, irmãos, ocorridos aqui com Jesus na sua missão aqui na terra. E o Senhor trouxe nesta noite a comunhão e a revelação, e no primeiro parágrafo, irmãos, tem um grande exemplo do Senhor Jesus, um grande ensinamento para todos nós, irmãos. Foi válido para os discípulos da época, foi válido para as gerações que buscaram a Deus nesses quase 2000 anos, e é muito válido para nós nos dias de hoje, que é a nossa vez, é o nosso tempo, somos os discípulos de hoje, que seguimos as pisadas de Jesus Cristo pela fé. E houve uma discussão entre eles, irmãos. Quem seria o maior? Isto é próprio do ser humano, a vaidade, a posição, o lugar, e um grande número de conflitos e problemas, sejam familiares, sejam numa comunidade, de uma congregação, surgem por questão de poder, de posição, quem manda, quem é o maior. E Jesus, para resolver a questão, pegou um menino e disse para eles, no outro evangelho essas palavras foram ditas: quem quiser ser grande ou ser o maior, seja como este menino. E aqui ele diz, irmão, qualquer que receber um menino em meu nome, recebe a mim e recebe aquele que me enviou. E quem quiser de qualquer um de vós
de entre todos vós, aquele que for o menor, esse será grande. Querendo dizer com isto que uma virtude que o Senhor Jesus preza em nós, irmãos, é a humildade. A arrogância e a soberba são coisas que devemos clamar a Deus, como clamamos que uma epidemia, uma doença não nos pegue. Devemos clamar, irmãos, que o espírito de grandeza e de arrogância não venha pegar nenhum de nós. E aquele que for pequeno na humildade, o Senhor o ama. Então, irmãos, que este ensinamento seja para todos nós. Não importa o que o irmão faz na obra, o que a irmã faz na obra, não importa que o irmão mesmo se considere novo na graça, pequeno e o último. Tenha isso em mente e no coração, porque o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Neste segundo parágrafo, irmãos, veio João, irmãos, e disse: Senhor, nós vimos um que falava no teu nome, expulsava demônios, mas nós o repreendemos porque ele não te segue conosco, no nosso grupo de discípulos. E a resposta de Cristo, que certamente João queria ouvir outra, dizer: muito bem, João, você está defendendo o nosso nome, está defendendo a nosso grupo, mas o Senhor veio para todos, irmãos. E a resposta do Senhor foi esta: não proíbe, não o proibais, porque quem não é contra nós, já é por nós. E nesta noite o Senhor manda esta palavra, irmãos. Tem muitos que falam do nome do Senhor. Está tudo na mão de Deus. Não compete a nós entrarmos no mérito que está certo ou está errado. Deixemos na mão do Senhor. A misericórdia do Senhor se estende para quem Ele quer. E quem não está contra nós, já está a favor, irmão. Quem está falando da palavra, pregando Jesus Cristo com pureza, com sinceridade, está fazendo o que o Senhor mandou fazer. Então vamos servir ao Senhor com humildade, seguir o Senhor de perto e estar na comunhão. Os outros, ao Senhor pertence o juízo e não a nós. Seguiram viagem. Tinham que ir a Jerusalém. E tinham um território que pertencia aos samaritanos, onde eles cortaram, tiveram que caminhar ali alguns quilômetros, algum trecho. E à tarde vinha vindo a noite, e eles entraram numa pequena cidade, numa pequena aldeia, para pedir pousada. Os anciãos da cidade, que como um grupo de conselheiros eram os que governavam, se reuniram e vieram ver aquele grupo de homens, 13 homens certamente, um pouco mais talvez. Olharam a roupa, olharam o rumo que estavam vindo e para onde aquele caminho conduzia, e deduzindo que eram judeus e que iam para Jerusalém, depois de confabular entre eles, deram a resposta: não tem pousada para vocês aqui. João e Tiago, irmãos, até então homens pacíficos,
A partir daí, eles passaram até a ter um alcunha novo, filhos do trovão, porque eles esbravejaram, trovejaram. Senhor, que é isto? Dá licença, permite, Senhor. Deixa nós orarmos como Elias orou, e pediu para descer fogo do céu, e consumiu aqueles capitães e os seus homens, seus 50 cada vez. Vamos fazer isto aqui, pedir para descer fogo do céu, e pulverizar, vaporizar essa aldeia aqui e matar todo mundo aí. O Senhor olhou para ele e disse, repreendendo, em tom de repreensão, vocês ainda não sabem de que espírito vocês são. Querendo dizer com isto, a lei, o talião, o dente por dente, olho por olho, passou, e eu vim trazer a graça, vim trazer o perdão, vim trazer a misericórdia. Vocês ainda não descobriram isto? Vocês estão comigo? Como é que é o espírito de vocês? Ainda da lei, da dureza e da vingança? Ou da graça e da misericórdia? Porque se vocês estiverem comigo, quis dizer o Senhor, saibam que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-los. Eles não querem dar pouso para nós aqui, outros nos darão, e continua dizendo, foram para outra aldeia. Certamente a outra aldeia teve a honra, a graça, o privilégio, a sorte de dar pousada para o Filho de Deus. Quem perdeu, irmão, foram aqueles que fecharam o coração e não deram pousada para o Filho de Deus. Irmãos, que o nosso coração seja sempre aberto, sempre misericordioso, sempre pronto para abraçar, para receber, seja queixa, seja reclamação, seja um desabafo, seja uma dor, um pedido de misericórdia, que encontre lugar no nosso coração. Bem-aventurado aquele que atender o pobre, bem-aventurado aquele que hospedar com algum amor, com algum carinho, com a hospitalidade espiritual, algum andarilho, alguém carente como Jesus estava caminhando e precisando de pouso, irmão. E o Senhor se agradará de nós, que não haja em nenhum de nós o espírito da dureza, de desejar o mal. Olha lá, quem sabe se tem alguém que até cometeu o erro grave de orar pedindo a Deus justiça contra alguém que você não se agrada dele ou que te desagradou, e você até na oração, Senhor, pesa a mão sobre ele, Senhor, castiga ele ou ela. Se alguém cometeu este erro, o Senhor manda te fazer esta pergunta, o Senhor Jesus, de que espírito você é? Está comigo? Se está comigo, tenha piedade, amor e misericórdia. Perdoa, glória ao nome do Senhor, porque eu vim para amar e perdoar o errado. E diz mais aqui a palavra, irmãos. E que privilégio teve a outra aldeia que recebeu. Irmão, sejamos piedosos, perdoemos, amemos, abracemos, ainda que no sentido espiritual, irmão, que a Irmandade entende. Vamos acolher, ser hospitaleiros. E a hospitalidade não é apenas dar comida fisicamente e pouso, também é. Mas existe a hospitalidade espiritual. É aquele coração amoroso, aquele coração aberto. Tem irmão do ministério que a Irmandade e a mocidade
tem até medo de chegar perto dele. Se for pedir, se for falar, ele não vai deixar e ainda vai dar bronca. Nós queríamos só reunir para louvar a Deus, mas não adianta falar. Ora, irmão, um coração deste é um coração duro e fechado. Bem-aventurado o servo de Deus, que a Irmandade tem liberdade com ele. Sabe que é um servo hospitaleiro, espiritualmente falando, que no coração dele tem pousada para o anseio da mocidade, para o anseio do velho, para o anseio da criança, para o anseio do administrador, para o anseio do cooperador de jovens. O coração é aberto, glória ao nome do Senhor. E no último parágrafo, irmãos, 3 pessoas tiveram um diálogo com Jesus. O primeiro e o terceiro se dirigiram a Jesus. O do meio, Jesus se dirigiu a ele. O primeiro fez uma proposta: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E foi uma proposta, irmãos, sem dúvida, boa. Querendo dizer, se for para comer e beber, eu vou. Se for para um lugar lindo, maravilhoso, de paz, onde vamos ouvir a tua palavra, eu vou. Mas também se for para sofrer, onde quer, como diz aqui a palavra, irmão, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se for para o sofrimento, se for para passar fome, se for para a morte, eu te sigo. E foi uma proposta boa, irmão. E o Senhor responde para ele: as raposas têm as suas tocas, os seus covis, as aves do céu, os pardais, têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo, Jesus se dirigiu a ele: segue-me. E no meio de milhares, irmão, a multidão era grande. Certamente o Senhor identificou e falou com aquela pessoa: você, segue-me. E ele respondeu: eu vou, Senhor, eu te sigo, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Certamente o pai estava no fim da vida, moribundo num leito, e ele tinha aquela missão de cuidar do pai. E ele, quando o pai morresse, ele sepultasse o pai, ele se sentia livre para seguir Jesus. Mas Jesus falou com ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas você, que eu estou vendo, segue-me e vai e anuncia o reino de Deus. O terceiro irmão se dirigiu ao Senhor do meio da multidão: Senhor, eu te seguirei, mas eu quero ir primeiro em casa. Estou com saudade dos meus familiares, daqueles que eu sempre estou junto, e quero despedir deles. E Jesus disse: ninguém que lançou mão do arado para uma obra, para cuidar de uma lavoura, e precisa revolver a terra ou capinar a terra com ali o ferro, e fica olhando para trás, é apto para o reino de Deus. E termina aqui, não diz o que o primeiro fez ou deixou de fazer, nem o do meio, nem o último. Sabe por quê, irmãos? Porque esses três, na verdade, são um. E este um é o irmão, é a irmã, sou eu, é até mesmo aqueles que estão ouvindo este culto e nem crente é ainda, mas o Senhor fala contigo. Num primeiro momento, irmão, todos nós, e até quem congrega, quem quer ouvir a palavra,
é porque um dia nasceu no seu coração um propósito: eu vou seguir o Senhor Jesus. É o momento deste primeiro, aconteceu com todos nós, irmãos. E quanta reunião da mocidade que o irmão saiu, a irmã saiu, quantos cultos gloriosos que a irmã saiu dizendo: de agora em diante, pela vida ou pela morte, eu sigo o Senhor. Agora eu entendi. Agora ninguém me barra, não. Eu vou, se é para sofrer com o Senhor, e o que vier, eu não deixo o Senhor. E o Senhor fala conosco, esse segundo, irmão, na palavra, no nosso coração, numa resposta. O Senhor sempre está falando conosco. Mas nós também sempre arrumamos algum argumento para não fazer alguma coisa que é necessário. Quando o Senhor dá uma ordem: tá bom, Senhor, mas olha, eu tenho casa, eu tenho filho, tenho trabalho, tenho isto, esse aqui tinha que cuidar do pai. E nós sempre temos alguma coisa para cuidar. E às vezes esquecemos do principal. E este último, irmão, temos que ter cuidado de alguma coisa lá de trás, que era familiar para nós, e que de vez em quando bate uma saudade. Tem alguém que era familiar para ele, a bebida, o cigarro, a vida desregrada. Outro era familiar para ele, jogo, e outros tipos de coisas, irmãos, que quem lançou mão do arado não pode e não deve olhar mais para trás. Porque se olhar e a saudade aumentar, a pessoa cai no pecado. Então a palavra fala conosco aqui nesta noite. O Senhor nos chamou. Nós nos propusemos. Mas lembremos, irmão, o que o Senhor responde aqui pela palavra. Não prometeu para nós casa, a toca é a casa da raposa, o ninho é a casa dos passarinhos. Não prometeu para nós bênçãos terrenas. O Senhor prometeu vida eterna. Ele falou para ele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar, irmãos, é quando a pessoa apoia a cabeça para trás, ou no braço de alguém, ou no ombro, ou na perna, alguém num sofá, doente, uma criança, uma pessoa idosa, e se reclina no colo de uma filha, da esposa, assim por diante. Reclina. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tinha, irmão, a sua vida era o Filho de Deus. Não passou fome o Senhor, não passou necessidade. Tinha casa em Cafarnaum, onde quando passavam era o lugar de ficar. Mas ele estava falando da sua morte, que ele veio e o principal objetivo e o final da sua missão era entregar a sua vida em resgate das nossas almas. E na cruz, quando ele expirou, que muitos irmãos neste último momento, nos braços, no ombro, nas mãos, no colo de um familiar, Jesus Cristo não teve apoio e não reclinou a cabeça, ele inclinou para a frente, ficou pendurada para a frente. Não teve onde reclinar a cabeça. Santo é o Senhor. E por amor das nossas almas, Ele mostrou para aquele este é a parte maior do meu plano de salvação. E para esta finalidade eu vim. E nós temos que entender esta obra desta maneira, irmão. Porque todos que têm entendido esta obra, buscar a palavra para negócio, para prosperidade, para casa, compra de casa. Irmão,
O púlpito da congregação não é balcão de negócios. Quem não entendeu a graça do Filho de Deus, que somos chamados para levar o resto dos vitupérios de Cristo, não entendeu o fundamento da obra de salvação. O Senhor não teve onde reclinar a cabeça. E nós, irmãos, depois ele disse para os discípulos apavorados, porque o ser humano é apavorado e apegado com o amanhã, com o futuro, com o vestir, com o calçar, com o comer, com o beber, com a segurança e também com o abrigo, ter a casa, ter, enfim, uma moradia. Mas o Senhor deixou muito claro: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vos preocupam vos serão acrescentados. O Senhor prepara na hora certa, irmão, além do que imaginamos. Mas os que servem a Deus só por causa das coisas desta vida, disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quem busca Cristo por causa das coisas desta vida é o mais miserável de todos os homens. Que Deus nos guarde. E este segundo, irmão, que o Senhor escolheu, ele falou do Pai, e o Senhor deu esta resposta: deixe os mortos lá da tua família, da tua casa, que quando o teu pai morrer, eles enterram o teu pai. Você é vivo, e eu estou te ordenando, vai e anuncia o reino dos céus. Irmãos, isto tem uma profundidade enorme. Existe quem está aqui neste mundo, vivo na carne, mas morto espiritualmente diante de Deus, e que nunca vai dar ouvido à voz de Deus, porque é coração endurecido, e nunca vai viver para a eternidade, mas está vivo fisicamente. Tem quem está vivo na carne, servindo a Deus, vivo no espírito. Tem quem está morto espiritualmente, vivo na carne, e o Senhor ainda vai chamar e vai viver em espírito. É a terceira situação. E nos cemitérios, quem está lá é porque está morto, dormindo na carne, mas serviu ao Senhor, está vivo diante de Deus, porque diante de Deus não tem morto. Glória ao nome do Senhor que o serviu. E tem no cemitério morto fisicamente e morto espiritualmente também. Por isso, quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar o seu morto, estava falando de parentes, quem sabe até irmão carnal dele, que nunca ia crer, e era morto, e que o pai também ia morrer sem crer, era morto. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas você é vivo, anuncia o reino de Deus. Irmão, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos chamou para uma obra de dar exemplo, de ser luz, de iluminar, de anunciar, de falar das coisas de Deus. Irmãos, quantos testemunhos temos ouvido, que alguém dando o endereço eletrônico do canal aí, do site que estamos tendo o culto online, o Senhor já fez obra. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de mostrar a luz. Glória ao nome do Senhor. Vamos anunciar o reino de Deus. E o terceiro diálogo, que ele disse: Senhor, eu vou, mas eu estou com saudade daquilo que é familiar para mim, e eu vou despedir daqueles lá, e depois eu venho. Irmão, cuidado alguém que teve uma vida reprovada pela palavra, mas para você e ainda para a carne, tem hora que lembre da saudade. Não volte, não volte, porque você está com a mão no arado. E quem lança a mão no arado é para uma obra. E nós lançamos para uma obra de nos salvarmos pela misericórdia, pelo sangue do concerto eterno, mas também dando a obediência, irmão, e o valor no sacrifício de Cristo. E o valor que nós damos é fugir do mal e guardar a palavra. E o Senhor usou este exemplo
porque falava com pessoas simples, irmãos, pescadores, lavradores, alguns que trabalhavam ali como artesãos de madeira ou de latão ou também de barro, fazendo vasilhas de barro. E o Senhor deu este exemplo. Ninguém que lança a mão do arado e fica olhando para trás é apto. Por quê? Uma pessoa, para ter o risco sem cortar planta, sem cair em buraco, sem bater em toco, ele tem que ter a rédea na mão, que normalmente é um boi que vai puxando um animal, burro, assim por diante, e ele tem que olhar uma baliza, uma referência lá na frente, que normalmente é uma árvore, é uma pedra, e é o alvo, e ele vai aqui, arando. Não pode cortar as plantinhas do lado, não pode errar o rumo, tem que olhar o alvo. A rédea do boi está na mão, porque o boi é racional, e ele tem que ser racional. E ele vai e o risco fica reto, ainda que seja o primeiro que vai começar o trabalho de tombar terra. Irmão, o arado é a obra, esta obra que, trilhando, caminhando, nos salvaremos. O alvo é Jesus Cristo. O boi que dá carne é essa carne nossa. Quem tem que ter a rédea na mão é o Espírito, porque um homem que a carne é que o guia é um homem carnal. Mas o homem espiritual, ele guia a carne. E temos que deixar, irmão, um histórico, o nosso passado, um risco não torto, reto, rumo à vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite, se alguém que está ouvindo esta palavra, até agora, você ficava olhando para trás, saudade de alguma coisa familiar para você, você está como quem ara a terra, mas quem o guia é o boi, e o boi vai para a moita de capim, e você cai no buraco e não vê. Mas hoje, por esta palavra, seja apto para a salvação, olha para o alvo e trilha um risco direito rumo à vida eterna. O Senhor dá a rédea da tua vida na tua mão. Seja uma mulher espiritual, seja um homem espiritual, e você não perderá o galardão da vida eterna. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Virá um dos servos de Deus para o agradecimento. Vamos unidos agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Eterno Deus, Altíssimo Pai Celestial, na Tua presença, mas esta vez, ajoelhados aos Teus santos pés, numa oração de agradecimento, Senhor, porque nós temos muito para Te agradecer. Graças Te damos, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, por ter nos chamado nesta graça gloriosa, revelando para nós Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós estamos Te servindo na esperança de uma vida eterna. Graças Te damos por este dia em vida na terra que nos guardaste, e nesta
noite preparou de estarmos aqui reunidos no Santo Culto. E sabemos, Senhor, que este culto, Senhor, que nós estamos aqui participando, há muitos lugares, há muitas casas, apartamentos, em que o povo Teu, Senhor, e as pessoas que se interessaram em conhecer a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, estão participando também destes cultos. Senhor, te agradecemos por este culto maravilhoso, pelos hinos que cantamos, pelo testemunho que ouvimos, Senhor, pela oração que deste ao teu servo, o qual alcançou o trono da tua misericórdia. Graças te damos, porque ouvimos o testemunho que deste ao teu servo de contar, e nós cremos de alma que tu és um Deus que operou no passado, um Deus que opera hoje, um Deus que opera eternamente. Glória ao teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pela boa presidência que deste ao teu servo, pela comunhão que foi derramada sobre nós, aonde sentimos a tua virtude, a tua presença nos visitou. Pai Santo, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, que nos ensinou mais uma vez, pois tu és um modelo santo e perfeito. Senhor, quem olha para ti, ó Senhor Jesus, glória a Deus, não erra, porque o Senhor nos ensinou como trilhar, como caminhar, como viver, como se comportar. Glória ao teu santo nome. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é nosso e reveste-nos daquilo que é do céu, como tu mandou a tua palavra. Faça-nos pequenos, faça-nos humildes, porque destes é o reino do céu. Tira de nós a soberba, tira de nós toda a grandeza, Senhor, e que cada um venha a reconhecer cada vez mais que o Senhor está acima de tudo, e bem-aventurado aquele que se humilha aos teus santos pés, rogando-te misericórdia. Senhor, tu nos ensinaste, dá força que todos que ouviram esta palavra possam guardar no seu coração e seguir este bom exemplo, este modelo que é santo e perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor, é tu que trabalha, como está escrito na tua palavra, nós somos argila, tu és o oleiro, Senhor. Põe a tua mão sobre esta argila, modela, trabalha da forma que te agrada, faz em nós aquilo que é plano teu, aquilo que é a tua vontade, porque assim saberemos e entendemos que chegaremos, Senhor, a uma situação tão agradável aos teus olhos, pois a tua mão trabalhou nesta argila. Modela nós, Senhor, para que possamos cada dia melhor te servir. Glória ao teu santo nome. A palavra nos ensinou que grandes ensinamentos, como o Senhor fala de uma forma tão clara. Senhor, o teu filho foi até julgado por não ter, Senhor, uma roupa bonita, uma aparência tão linda, mas vivia um homem humilde e simples, que nesta terra não almejou riqueza, sendo ele dono de todas as coisas, mas deixou o exemplo para nós, Senhor, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Guarda-nós, Senhor, durante todo este tempo em que o teu povo se encontra nos seus lares, sem ter oportunidade de estar na tua casa, oferecendo a ti o culto de louvor. Sustenta-nós, sustenta o teu povo, firma todos na tua graça, para que no final de tudo possamos sair daqui vencedores, como disse o Senhor: eu venci e vós vencereis também. Em nome do Senhor Jesus, tudo te pedimos e agradecemos, que é bendito em eterno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Mais um hino. 407. O hino 407.
407. Aleluia. Aleluia. Lembrando que amanhã às 10 horas temos a reunião de jovens e menores e relembrando que o Salmo é o 126. Deus queira abençoar a todos, Deus abençoe os irmãos e irmãs que aqui vieram e Deus abençoe em cada lar, em cada casa as famílias reunidas e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus Cristo e os benditos conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém. Hino de despedida, 92. 3 pulsos precedem o início.